Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Bacabal, após recuperação, garoto de 8 anos auxilia buscas por crianças desaparecidas há 3 semanas. São Luís, dia D de multivacinação acontece neste sábado. Tum-tum, preso suspeito de abusar de mais de 240 crianças e adolescentes. Sigfácil avança no Médio Mearim e acelera a abertura de empresas no Maranhão. E ainda, Lula assina MP que altera reajuste do piso nacional do magistério. Hoje tem economia com Wagner Matos e concursos e oportunidades. Tem também esporte, superclássico, fica no empate. E MAC assume liderança do Maranhense. LBF anuncia Sampaio Basquete na temporada 2026. E Copa César Bragança de futsal começa em março. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre o impacto social de projetos na área norte e nordeste do Brasil. A gente vai conversar com o professor e pesquisador da Universidade de Alicante, Espanha, Pablo Aznar Crespo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. 7h13 agora, hoje quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026. Hoje é o Dia Internacional da Medicina Integrativa e também Dia do Senado. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7h14. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você acompanha com a gente em www.universidadefm.ufma.br. É o nosso site onde você pode fazer o download, né, baixar o aplicativo da 106, onde você confere também as imagens, e, claro, diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Acompanhe com a gente na live, aqui a capa de O Imparcial. Na manchete, praias livres de esgoto. Governo autoriza obras para despoluir orla e beneficiar mais de 30 bairros da capital. O governo do Maranhão autorizou investimentos de 150 milhões de reais para ampliar o esgotamento sanitário em São Luís, com obras nos sistemas São Francisco, Vinhais e na ETE Bacanga. A meta é elevar a coleta de esgoto para 70%, beneficiando mais de 30 bairros. A iniciativa garante balneabilidade das praias e fortalece a saúde pública e também o turismo local. 7h15. Janaíne, aqui como destaque, Oscar, Brasil vive expectativa para anúncio de indicados. É isso aí, daqui a pouquinho, por volta de 10h30, né, vai ter, claro, essas indicações, né? E muito provavelmente, o Agente Secreto, filme brasileiro, deve concorrer em algumas categorias, expectativa de até 5 categorias, mas indo por baixo, por volta de 2 a 3 categorias, o que é excelente para o Brasil, sem dúvida, para o cinema brasileiro e toda essa aparição internacional, né? 7h16, claro, a gente vai torcer, e depois também, hoje, quinta-feira, tem Estação Cinema, claro, com todas as informações dos indicados ao Oscar, isso às 5:50, aqui na 106, no Estação Cinema. 9ª edição do Prêmio Cazumbá será no dia 31 de janeiro, no Teatro Sesc Napoleão Everton, aqui em São Luís.
protetoras de animais. Elas protegem, mas precisam de apoio, com certeza. Em São Luís, a proteção animal sobrevive graças ao sacrifício de mulheres como Márcia Macieira e também a Raquel Mota, aqui em destaque na capa de O Imparcial, e enfrentando dívidas que superam R$20 mil, olha só, e um grave desgaste psicológico, elas preenchem a lacuna deixada pelo poder público. Pois é, isso aqui é também uma das obrigações do poder público, né? Cuidar de animais abandonados. 7h17, governador e ministro do STJ, na abertura do ano judiciário, o presidente do TJ, do Tribunal de Justiça, o desembargador Frois Sobrinho, abriu o ano judiciário de 2026, anunciando que pela primeira vez em anos, todas as comarcas do interior terão juízes titulares. A solenidade contou com a presença do governador Carlos Brandão e também do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do STJ, reforçando aí o compromisso com a inovação e o selo diamante de produtividade, a nossa justiça, né, aqui do estado do Maranhão. Na parte de opinião, próximo passo do desenvolvimento do Maranhão e também educação inclusiva, responsabilidade de quem? Esses são os temas, né? Da parte de opinião aqui em O Imparcial, esses são os destaques. Daqui a pouquinho tem os destaques, né? Já, manchetes dos principais portais. 7h18 agora. Janaíne Serra, vamos para o trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Seguindo com o trânsito, claro, aqui na Avenida dos Portugueses, trânsito demandado na entrada e saída da área Itaquibacanga, mas por enquanto a barragem está liberada. Pode vir por aqui. Muita gente, né, utiliza, claro, a BR-135, esse braço da BR-135, aqui ligando o centro à área Itaquibacanga, né? Uma das maiores áreas, muitos bairros por aqui, a movimentação, claro, sempre muito grande. Na saída de São Luís, BR-135, trânsito demandado, mas fluindo neste momento, não tem retenção de trânsito. Na Avenida dos Franceses, está tranquilo, né? Na medida do possível, trânsito demandado, mas está fluindo. Também na Avenida Jerônimo de Albuquerque, assim como no Tirirical, né? Aqui também pela área do Tirirical, trânsito segue tranquilo. Observamos que sempre, como sempre aqui na estrada de Ribamar, principalmente ali próximo ao cruzamento, antigo retorno da Forquilha, trânsito no sentido centro bem mais demandado, né? Mas fluindo neste momento em São Luís. Essas são as principais, e claro, né, as principais notícias. E naquela área ali do Anil, né, onde tem obras da prefeitura, Avenida Casimiro Júnior, o trânsito está bastante demandado, isso ali também pelo acesso, né, ali na Avenida Santos Dumont, nas imediações ali do Instituto Divina Pastora, no cruzamento com a Avenida Casimiro Júnior, no Anil, trânsito muito demandado, retenção de trânsito, também na Cônego Tavares, né, ali que já vai desembocar no antigo Lítero, trânsito muito demandado também neste momento. Portanto, aquela área do Anil está complicada nos dois sentidos, né, neste horário agora de 7h20, né, em cima de 7h20, o trânsito aqui em São Luís. Em linhas gerais, essas são as notícias do trânsito. Daqui a pouquinho, mais informações. E se você quiser participar, é só mandar mensagem via WhatsApp 992172647 aqui para o Jornal Rádio Universidade, ou então diretamente no chat do YouTube, onde a Mari Silva Mourão já está por lá, desejando um bom dia para toda a equipe da Rádio Universidade. A gente deseja o mesmo para você e para quem estiver acompanhando a gente, claro, Mari Silva Mourão, aqui no YouTube e onde você estiver ouvindo a gente na Rádio Universidade. 7h21. Janaíne Serra, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. 7h21 agora, trazendo as primeiras informações. Janaíne Serra, vamos falar sobre Bacabal, né? Claro. Bacabal, né, que desde ontem, né, com a recuperação
do garoto de 8 anos, né, que já havia desaparecido e foi encontrado, ele já está auxiliando nas buscas, né, dando mais auxílio nas buscas após recuperação, isso, claro, com autorização da Justiça, né? Que bom. Menino de 8 anos, primo de Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michael, né, de 4, que estão desaparecidos há 18 dias em Bacabal. Ele participou na terça-feira, portanto, das buscas pelas crianças com autorização da Justiça do Maranhão. Né? Estamos falando aqui do jovem, né, do jovem garoto que estava desaparecido e foi encontrado, né, claro. Essa criança, né, também esteve em uma cabana conhecida, né, pelos policiais como Casa Caída, isso a cerca de 500 metros do Rio Mearim. Né? E segundo o menino, esse foi o último local onde esteve com os primos antes de sair em busca de ajuda, e cães farejadores confirmaram a presença dessas crianças, né, nesse local, nesse casebre especificamente. Uma rede de proteção que foi criada para manter esse menino afastado de qualquer tipo de assédio ou exposição. Enfim, ele vai seguir recebendo esse acompanhamento psicológico de forma contínua. Ele recebeu alta, melhor dizendo, né, do hospital, terça-feira, né, após permanecer internado por 14 dias. Né, o tempo passa muito rápido, e a gente, claro, na expectativa, acompanhando, né, cada dia é um ano, né, para quem está acompanhando de perto, mas a gente no noticiário vê que já passou bastante tempo, né, a gente nota que o tempo passa rápido. E ele foi encontrado no dia 7 de janeiro por carroceiros que passavam por uma estrada vicinal no povoado, em um povoado de Bacabal, depois de ter ficado desaparecido por 3 dias. É isso aí. Bom, essas são as informações, né, lá de Bacabal, essas buscas que continuam por lá, com a grande expectativa para encontrar Agatha, de 6 anos, e Alain, de 4, isso no 18º dia de procura, né, já na terceira semana, entrando na terceira semana de buscas por essas crianças lá em Bacabal, né, claro, na torcida sempre e a qualquer momento, né, trazer essas informações aqui no noticiário, no jornal Rádio Universidade. Janaíne, vamos mudando de assunto, né, vamos falar agora sobre São Luís e o dia D de multivacinação, que acontece neste sábado, né, começa neste sábado, dia 24, portanto, em todas as unidades básicas de saúde de São Luís, essa ação que tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e também atualizar o calendário de imunização da população. Todas as unidades básicas de saúde do município estão abertas, né, ficam abertas de 7 da manhã às 5 da tarde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes, adultos e também idosos. A única exceção é a vacina contra a Covid-19, né? Fico alerta, o pessoal que está querendo, né, está à procura de vacina contra a Covid-19, infelizmente, estão esperando uma nova remessa, portanto, sem a vacina para Covid-19. De acordo aí com a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Mitre, essa mobilização é uma medida essencial para proteger a população e também evitar o retorno de doenças preveníveis por vacinação. O dia D é uma oportunidade, né, com certeza, para que a população, especialmente durante as férias e a preparação para o retorno às aulas, atualize as cadernetas de vacinação. E, portanto, manter o calendário vacinal em dia é um compromisso, né, claro, com a saúde coletiva de todos. A Secretaria Municipal de Saúde destaca também a importância de ampliar esse acesso à informação sobre as vacinas, incentivando a adesão da população à imunização. Para participar, é necessário levar o documento de identificação, claro, com o cartão o cartão do SUS também, e a caderneta de vacinação quando disponível. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as vacinas são seguras, gratuitas e fundamentais para a prevenção de doenças. Convida, claro, toda a população a participar da ação e vamos aproveitar, viu, pessoal? Vamos aproveitar. Vacinação, portanto, nas unidades municipais, neste sábado, dia 24, dia D de multivacinação. Janaíne Serra, agora falando sobre Tum-Tum, simplesmente inacreditável, né? Preso suspeito de abusar mais de 240 crianças e adolescentes
em Tuntum. Isso aqui, que coisa terrível, né? Um professor ainda por cima. Aqui no noticiário, a gente traz aqui informação do G1 Maranhão, trazendo como destaque, né? Um professor que foi preso no Piauí na manhã de ontem, quarta-feira, é suspeito de abusar sexualmente de 244 crianças e adolescentes na cidade de Tuntum, isso aqui no interior do estado do Maranhão, né? Ele que já tinha sido preso no ano passado por importunação sexual dentro de uma escola pública da rede municipal, em que ele dava aula. Simplesmente inacreditável, né? Esse tipo de situação. Aqui o G1 não deu o nome dele, né, por conta de segurança, né? E a primeira prisão desse professor aconteceu no dia 16 de maio do ano passado, após uma aluna denunciar na direção da escola que ele, 52 anos, havia praticado atos libidinosos contra ela. A vítima relatou que o docente, o professor, se aproveitava da posição para praticar assédio nas dependências da instituição. E após tomar conhecimento do caso, o diretor da escola, que também é comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Tuntum, deu voz de prisão ao professor e acionou a polícia, conduzindo o suspeito à delegacia. Com essa prisão, ele, né, o professor, e dezenas de outros alunos procuraram a delegacia para formalizar essas denúncias de abusos contra ele, que teriam sido cometidos, né, por ele, enfim. E, na época, a Secretaria Municipal de Educação lá de Tuntum confirmou que estava ciente do caso e que iria colaborar com essas investigações. Eles também disseram que dariam apoio às vítimas, né? E esse caso ficou, portanto, estagnado, né, praticamente, e ele foi preso, portanto, ontem no Piauí e agora, né, vai acertar as contas com a justiça, né? 244 crianças e adolescentes, pelo amor de Deus. 7h28 agora. Janaíne, vamos para o break. No segundo bloco, a gente volta com mais informações, claro, aqui no Jornal Rádio Universidade, falando sobre o SIGFácil, que avança no Médio Mearim, acelerando a abertura de empresas aqui no Maranhão. Vamos falar também sobre Lula assinando o MP, a medida provisória, que altera o reajuste do piso nacional do magistério. Tem também economia com Wagner Matos, concursos e oportunidades, tem esporte. Superclássico fica no empate, MAC assume liderança do Maranhense. A LBF, né, vai começar a temporada e o Sampaio Basquete já foi anunciado. Isso vai acontecer em março. Também em março começa a Copa César Bragança de futsal, movimentando a capital maranhense. No Rádio Opinião, a gente vai falar sobre o impacto social de projetos na área norte e nordeste do Brasil. A gente vai conversar com o professor e pesquisador da Universidade de Alicante, na Espanha, Pablo Aznar Crespo. Não saia daí, a gente volta já já com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. 7h30. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h33, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos destacando, Janaíne Serra, as manchetes, né, dos principais portais, a manchete dos principais portais nesta manhã de quinta-feira aqui na capital maranhense. Você já confere com a gente no YouTube da 106, também no nosso aplicativo oficial e, claro, no site www.universidadefm.ufma.br. Já vem aqui, né, aqui no Jornal Pequeno, no site do Jornal Pequeno, defesa de médico cita, aspas, embolia pulmonar maciça e diz que morte de empresária após lipoaspiração foi, aspas, fatalidade. Nota afirma que vítima não tinha comorbidades e exames não apontaram contradição. Aqui no G1 Maranhão, também sobre esse assunto, polícia investiga morte de empresária após procedimento estético em São Luís. Trazendo mais informações sobre esse caso, a Polícia Civil do Maranhão investiga a morte da empresária Ariene Rodrigues Pereira, que é natural de Pinheiro, interior do estado. Ela faleceu na noite de terça-feira aqui em São Luís, após se submeter a um procedimento de lipoaspiração em uma clínica particular da capital maranhense. Esse caso está sendo investigado no 13º Distrito Policial do Coatrac. Nos próximos dias vão ser intimadas testemunhas, familiares e também os profissionais responsáveis por esse procedimento para ajudar no esclarecimento dos fatos. Além disso, o Distrito Policial vai requisitar as perícias necessárias, né, com os resultados que deverão auxiliar no aprofundamento dessas investigações. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família, o procedimento inicialmente transcorreu sem intercorrências. Ariene deu entrada na clínica por volta de 8 da manhã de terça-feira, dia 20, mas por volta das 6 da tarde ela apresentou uma parada cardiorrespiratória súbita. O relatório médico informa que foram realizadas manobras de reanimação por cerca de 90 minutos, com uso de medicações e também desfibrilação, mas a paciente não respondeu aos procedimentos e foi declarada morta por volta das 8 horas da noite. Lamentável, né? 7h35, esse caso também movimentando as redes sociais, né? Nesta quarta e quinta-feira, hoje também com certeza. Em O Imparcial, a manchete é: violência contra a mulher, Brasil atinge recorde de feminicídios em 2025. Com média diária de 4 mortes de mulheres, pelo amor de Deus. E o Maranhão, nesse rol, registrou 50 casos no ano passado de feminicídio. 7h36 agora, lamentável. Chamando agora Maiara Cordeiro para falar sobre o Sigfácil, que está avançando no Médio Mearim, acelerando a abertura de empresas aqui no estado, não é isso, Maiara? A implantação do Sigfácil, sistema de gerenciamento e facilitação, chega neste ano à região do Médio Mearim. A expansão ocorre por meio de parceria entre o SEBRAE, Governo do Estado, e a JUSEMA,
Junta Comercial do Estado do Maranhão, e tem como foco a desburocratização e a digitalização dos processos de abertura, alteração e legalização de empresas. Na região, técnicos da Vox Tecnologia, empresa responsável pela consolidação da Rede Sim, Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios no Estado, atuam diretamente na implementação do sistema e no suporte aos municípios atendidos. A iniciativa integra o programa Maranhão Digital Empresas, que reúne ações voltadas à modernização dos serviços públicos relacionados ao empreendedorismo. A estratégia garante mais agilidade, redução de custos e integração online entre órgãos e prefeituras, tornando o ambiente de negócios mais acessível. O SigFácil é integrado à Rede Sim, criada para simplificar e acelerar processos de registro empresarial em todo o país. No Maranhão, a expectativa é que em 2026, mais de 60 municípios estejam com a Rede Sim consolidada. Para alcançar essa meta, equipes técnicas da Vox Tecnologia realizam a instalação do sistema e o treinamento de servidores municipais que vão atuar diretamente na formalização e no atendimento aos empreendedores. Para a coordenação da Vox Tecnologia, Letícia Magalhães, a simplificação dos processos é fundamental para estimular o empreendedorismo. Registros em cartório, entrada de documentações, preenchimentos de guias e deslocamentos constantes é o cenário que os empreendedores precisam enfrentar para formalizar o seu negócio. Mas para os estados que utilizam o SigFácil, essa não é uma realidade. Isso porque ele é um sistema gerenciador da Rede Sim, que auxilia na integração e na simplificação dos processos de abertura, alteração e baixa de empresas, facilitando o registro e a legalização dos negócios no país. Atualmente, a solução da Vox simplifica a abertura de empresas em 11 estados brasileiros. Com a integração das informações, todos os órgãos envolvidos têm acesso automaticamente a todas as movimentações do negócio do empresário. E tudo isso através de um único sistema. Se antes a burocracia e a demora eram obstáculos para os empresários, agora o processo se torna mais rápido e eficiente, beneficiando o desenvolvimento da economia, a segurança dos municípios e facilitando a regularização das empresas. Desburocratizar é atrair novos empreendimentos, gerar mais empregos e aumentar a arrecadação de impostos na região. A integração é essencial para o desenvolvimento da economia. Na região do Médio Mearim, o SigFácil deve ser consolidado nos municípios de Santa Inês, Santa Luzia, Zedoca, Alto Alegre do Pindaré e Bom Jardim. A ação busca reduzir a informalidade, estimular a geração de empregos formais, ampliar o acesso do MEI, microempreendedor individual, à previdência social e fomentar o crescimento econômico sustentável. Com produção de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo Itábua de Maré. 7h39 agora. Vamos à previsão do tempo. Janaíne Serra, nesta quinta-feira, que amanheceu com céu nublado, né? E a previsão é de chuva pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. Pois é, a umidade está a 92%, temperatura de 27 graus, com média mínima 24, máxima 30 graus. Essas informações são do site Clima Tempo. Agora vamos à tábua de maré nesta quinta-feira, portanto, dia 22. Pré-amar, a primeira acontece logo mais às 9h02 da manhã, com 5,6 metros. A segunda será às 9h19 da noite, com 5,7 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 3h04 da madrugada, com meio metro. A segunda será às 3h17 da tarde, com 0,6 metro. Notícias do Brasil. 7h41, você confere com a gente aqui na live do Jornal Rádio Universidade. Vamos às manchetes dos principais impressos do país na manhã desta quinta-feira. Em O Globo, passo atrás, Trump recua sobre ação militar e novo tarifaço contra a Europa. Após agravar crise com sucessivas ameaças, presidente dos Estados Unidos diz estar próximo de acordo com a OTAN
sobre a Groenlândia. Ainda como destaque aqui em O Globo, teia de crises. Banco Central ordena liquidação do Will Bank, braço digital do Master. Gota d'água para a decisão foi a falta de pagamentos do Will Bank, que tem foco nas classes C e D para a Mastercard, que suspendeu as transações com os cartões. E a sexta intervenção direta do Banco Central relacionada à crise do Master. Olha que isso está rendendo e vai render muito mais. Em o estado de São Paulo, caso Banco Master, cunhada de Toffoli, diz que marido nunca foi dono de resort. Ela diz, olha a minha casa. Em endereço residencial em Marília, São Paulo, está registrada a sede de empresa que vendeu o hotel Taiaiá. Ministro não se manifestou. É isso aí. Casa de irmão de Dias Toffoli, em Marília, São Paulo, consta como sede da Meredith, que chegou a ser sócia do resort de luxo Taiaiá. E, para finalizar, a manchete de Folha de São Paulo. Trump recua de taxa extra para a Europa e fala em acordo sobre a Groenlândia. União Europeia discutia retaliação à tarifa imposta pelo norte-americano, né? E o Banco Central liquida o Will Bank, fundo garantidor, deve reembolsar 6,3 bilhões de reais para clientes. 7h43, ainda no noticiário nacional, né? Janaíne Serra. Quem vem agora é Alan Barbosa, falando sobre Lula, que assinou medida provisória que altera reajuste do piso nacional do magistério. Alan. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na tarde desta quarta-feira medida provisória alterando a fórmula do reajuste anual do piso nacional do magistério. Sem a MP, o aumento previsto para o mínimo da categoria seria de 0,37%, mas com a imposição da medida provisória é de 5,4%, retroativa ao dia 1º de janeiro. A MP altera a fórmula de cálculo do reajuste prevista na Lei 11.738 de 2008, garantindo ganho real no reajuste anual do piso dos professores, como explica a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Fátima Silva. O que significa? Que todo ano o professor vai ter o INPC, né, ou seja, vai garantir, né, a composição do seu salário, né, enfim, dando ganho, e o ganho real dele, do que vai vir da média do valor do Fundeb dos últimos 5 anos, do crescimento. Então, isso permite que você tenha a recomposição da inflação, né, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, e mais um ganho real pela média dos últimos 5 anos. Então, é algo mais perene. Nós não vamos ter, por exemplo, o ano que vai dar 0, como nós já tivemos ano que deu 0, este ano que deu 0,37, e ano que deu 15, ano que deu 6 e ano que deu 33. Então a gente vai ter, isso também é bom para os gestores, porque permite com que os gestores possam também ter mais previsibilidade na sua folha e no seu orçamento. Com um reajuste de 5,4%, o piso nacional do magistério para professores da rede pública de ensino de todo o país passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63 para os profissionais com jornada de 40 horas semanais. De bem verdade, a gente sempre queria mais, mas foi aquilo que foi possível e foi negociado mediante também toda uma responsabilidade orçamentária. Não tem município e não tem estado brasileiro que não possa pagar esse valor de piso inicial para qualquer professor ou qualquer professora que esteja atuando na educação básica brasileira. De acordo com o Ministério da Educação, as remunerações dos professores da educação básica são pagas por estados e municípios com recursos do Fundeb e de complementações da União. Cada ente federado precisará oficializar o valor do piso por meio de norma própria. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Cotação do dólar e do euro. Vamos aqui a cotação do dólar nesta quinta-feira, dia 22, dólar que teve queda de 1,13%, está cotado a R$ 5,32. O euro teve queda de 1,32%, na cotação está R$ 6,21.
Quem vem com a análise da economia agora é Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Muito bom dia, Adalberto, Janaíne e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa teve a maior alta desde 2023, quebra recordes e fecha com alta de 3,33%, aos 171.817 pontos. A justificativa foi o discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Em sua fala, afirmou que o uso militar sobre a Groenlândia não está sobre a mesa. Disse ter um desenho de acordo sobre a Groenlândia com a OTAN e acabou recuando nas tarifas que havia anunciado para ameaçar os parceiros europeus por causa da ilha dinamarquesa e que iriam entrar em vigor em 1º de fevereiro. Outro motivo que animou a Bolsa Brasileira foi a divulgação da pesquisa Atlas Intel, que apontou que o presidente atual apareceu novamente liderando em todos os cenários, mas com uma vantagem menor sobre o possível candidato Flávio Bolsonaro, que volta a mostrar competitividade, após sondagem da pesquisa Quest mostrar retrato similar. Essa diminuição de vantagem de Lula animou os mercados. Com isso, tem-se a continuidade do forte fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira em meio a uma rotação global para mercados emergentes, favorecida pelo alívio geopolítico. Além de termos o reflexo no comportamento do dólar, em menor nível no ano, e forte movimento de queda dos juros futuros. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. É isso aí, toda segunda e quinta tem dicas de concursos e oportunidades. Maiara Cordeiro retorna para falar agora sobre essas oportunidades. Não é isso, Maiara? Bom dia. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o concurso público da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em São Luís, a seleção contempla o Hospital Universitário da UFMA, com formação de cadastro de reserva para futuras convocações. Inscrições até o dia 30 de janeiro pelo site conhecimento.fgv.br. Taxa de R$ 180. Não perca! Continuando com o concurso público da Prefeitura de Alcântara, região metropolitana da capital, que lançou 3 editais com 173 vagas de níveis fundamental, médio e superior para cargos nas áreas administrativa, operacional, educação, saúde e segurança pública. Inscrições no site fsaduconcursos.org.br até o dia 5 de fevereiro. Taxa de R$ 80 a R$ 120. Inscreva-se! Finalizando com o concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, que oferece vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de advogado e agente administrativo. Inscrições até o dia 9 de fevereiro pelo site ibad.org.br, na aba Concursos. Taxas de R$ 70 a R$ 80. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, todos lá no Turu. Todos do Turu também entram nessa saudação. E Baby Edu, eles estão aqui no YouTube. Um abraço e um bom dia a todos vocês. Vamos agora às notícias do esporte. Janaíne Serra, a gente começa falando do Sampaio Basquete, que foi confirmado na Liga de Basquete Feminino 2026, com mais 9 times, né? São eles: SESI Araraquara, São José Basquetebol, Maringá, Santo André, Unimed Campinas, Sodier Mesquita, Cerrado, Salvador Basquetebol e Esporte Clube. A abertura da competição acontece no dia 8 de março, Dia da Mulher, né? Dia de comemoração, Dia Internacional da Mulher,
tradicionalmente e no horário local ainda não foram divulgados. Até o momento, o time do Tubarão conta com 11 jogadoras para a temporada, né? Entre elas a pivô Gabi Guimarães, a armadora Laís, que renovaram o contrato com o time, claro, torcendo sempre para o Sampaio Basquete. A gente continua agora, Janaíne, falando sobre a Associação Atlética do Banco do Brasil, que realiza entre 7 de março e 25 de julho a 26ª edição da Copa César Bragança de futsal, é o troféu Ivan Souza Santos. A competição é dividida nas categorias Livre, Master, Ultramaster, Supermaster, Hipermaster e Ouro Master. Esse calendário já está disponível no site da AABB. Para finalizar, tem os resultados da 4ª rodada do Campeonato Maranhense de Futebol, que aconteceram nessas partidas ontem, quarta-feira. Partida entre Tuntum e Imperatriz terminou em empate, placar 0-0. Outro jogo com placar zerado foi o Superclássico, Sampaio e Moto no Castelão. Já o MAC venceu o ITZ Sport no Nilzinho Santos, 1-0. O único gol do jogo foi de Vagalume aos 3 minutos do primeiro tempo. Com essa vitória, o Bode assume a liderança do campeonato com 7 pontos. Vale destacar, a 4ª rodada da competição segue até esta quinta-feira, né, com jogos entre Luminense e IAP, às 7h30 da noite, no Nilzinho Santos. Amanhã, as informações aqui no resultado, tá? A redação é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Uma ação do Prolitoral, Programa de Desenvolvimento da Zona Setentrional do Brasil, envolve internacionalização, cooperação científica, intercâmbio de estudantes e professores do Brasil e Espanha, promove nesta segunda e terça-feira o curso Ferramentas para avaliar e aprimorar a viabilidade e o impacto social de projetos de desenvolvimento. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor adjunto do Departamento de Sociologia 1 e pesquisador do Instituto Universitário de Ciências da Água e do Meio Ambiente da Universidade de Alicante, Espanha, Pablo Aznar Crespo. Pablo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia também, boa noite, enfim, para você que está escutando a gente nos mais variados horários. Enfim, essa visita e esse intercâmbio, né? Como é que ele vem se desenvolvendo e desenvolvendo também ações in loco, né? Aqui no nosso estado e futuramente também lá na Espanha. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la oportunidad de ficar hoy aquí con vosotros para explicar las acciones de formación y capacitación que queremos implementar en UFMA. Está siendo una oportunidad magnífica, no solamente para que nosotros podamos realizar el curso, sino también para entender las problemáticas que tienen lugar aquí en Marañao. Agradecido del profesor Leonardo, del profesor Arkley, que han sido nuestros anfitriones. Y la primera impresión ha sido muy, muy, muy interesante. Creo que Marañao es un laboratorio vivo de nuevas problemáticas ambientales vinculadas con las mudanzas climáticas y creo que es una zona muy poco explorada científicamente, sobre todo la zona del litoral amazónico, en la región más septentrional del estado de Marañao. Y tuvimos la oportunidad de hacer inmersión en las problemáticas ambientales del litoral amazónico. Esta inmersión ha sido muy importante para poder vivenciar, experimentar desde nuestra primera mano estas problemáticas ambientales que creo que tienen mucho margen y muchas oportunidades para emprender acciones científicas en el territorio para poder entender cómo estos problemas ambientales vinculados a las mudanzas climáticas van a producir nuevos desafíos en las comunidades pesqueras, en las comunidades rurales, en las comunidades quilombolas,
que la UVMA y la ciencia y la investigación tienen la responsabilidad de enfocar para poder producir un conocimiento con el que guiar el planeamiento ambiental de estas zonas que van a experimentar próximamente mudanzas muy importantes. É a primeira vez aqui no Brasil e especificamente aqui no Maranhão, não? Técnicamente estuve en el Amazonas, en la trifrontera entre Colombia, Perú y Brasil. Estuve en Tabatinga, es el municipio del Amazonas brasileño que queda más al sur, pero realmente la primera inmersión buena ha sido en este viaje a São Luís, a Maranhão. Realmente podríamos decir que es la primera vez que realmente hago un viaje a Brasil. Certo. E qual a tua impressão, justamente, em termos comparativos, né? Você falou aí de 3 países, né? E o que a gente tem de igual, de diferente, digamos assim, que você identificou logo ao chegar aqui, em relação a esses outros locais que você passou? Yo creo que Brasil, lo que más me sorprendió es que hay varios Brasiles dentro de Brasil. Creo, cuando arribamos desde Madrid por vía Sao Paulo, vi un Brasil. Cuando arribamos a São Luís, vi otro Brasil del nordeste con las características urbanas de São Luís. Y dentro del estado de Maranhão también pude comprobar que hay también diferencias importantes, perfiles sociodemográficos que van desde vulnerabilidades extremas hasta comunidades que viven relativamente bien, ¿no? Creo que hay varios Brasiles en Brasil, es un continente gigante con muchísimas comunidades de distintos tipos que requieren de miradas específicas. Creo que es importante no tener una única visión, sobre todo desde fuera, desde España, una única visión de cómo es Brasil, dado que hay muchos Brasiles que requieren miradas y aproximaciones muy específicas, porque esto es, digamos, una mezcolanza, un mestizaje muy grande entre tipologías de población, zonas rurales, zonas urbanas, Amazonía, es decir, hay muchas tipologías que hacen necesaria una visión muy contextualizada de las problemáticas de Brasil. Mas o que você identificou que nesses locais há uma similaridade, digamos, de situação social, enfim, tem vários aspectos dentro disso tudo, né, que pode ser explicitado, mas enfim, o que você identificou que de igual, digamos, né, de parecido, né, tem nessas regiões? Yo creo que es importante apelar quizá a algunos denominadores comunes que pueden ser más o menos comunes en varias de las regiones, ¿no? Yo creo que el apego al territorio, la cultura gastronómica, también pude comprobar que es uno de los denominadores comunes que hay dentro de Brasil, la exposición a las mismas problemáticas, aunque desde diferentes niveles de vulnerabilidad, pero las comunidades van a experimentar cambios y esa exposición al cambio y a la mudanza creo que es una cosa que atraviesa el conjunto de Brasil, ¿no? Creo que hay una serie de denominadores comunes que, por supuesto, si mi estancia fuera más larga, seguro que detectaría algunos denominadores comunes más, ¿no? Pero yo señalaría eso, ¿no? Que a pesar de las diferencias hay unos desafíos globales en los que todos los Brasiles que hay en Brasil tienen en común eso, que de distinta forma, de una forma o de otra, todos vamos a experimentar en los próximos años mudanzas importantes vinculadas con la degradación ambiental. Eso es, creo, algo muy, muy claro. A gente teve recentemente aqui a COP30, né? Foi um evento que, por um lado, trouxe todos esses holofotes, né? Os holofotes virados, né? Enfim, voltados para cá, para uma região que representa muito o Brasil, e dentro desses vários Brasis, né, que existem, como você bem falou, aqui a Amazônia teve essa representatividade de maneira mundial, né? Mas não teve muito avanço em certos itens, né? Uma expectativa muito grande, combustíveis, enfim, a energia e coisas nesse sentido. Qual a tua avaliação justamente desse evento num país que é cheio de outros países, digamos, né? No Brasil, cheio de Brasis, o que pode trazer, o que pôde trazer, né? Enfim, o que você achou de bom e também de negativo nesse evento? Eu creo que
Es bastante pesimista, ¿no?, la visión que tengo respecto de la última COP, ¿no? Pasamos del optimismo de París, de los acuerdos de París del año 2015, donde nos planteamos la necesidad de no subir el calentamiento global más allá de 1,5 grados centígrados. De ese optimismo hemos pasado de nuevo a un pesimismo. Damos por hecho que el aumento de temperatura llegará. Incluso en la cumbre de Dubái ya se hablaba de aumentar el límite hasta 2 grados. Es decir, hemos renunciado a la posibilidad de mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Y creo que además hay una serie de desafíos muy importantes que están activando dinámicas de negacionismo climático que están desincentivando por completo algunas agendas ecologistas en algunos países y en algunos centros de poder, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no? El debate, por ejemplo, en Europa a día de hoy ha pasado de la agenda verde, del New Green Deal que se hablaba en Europa, del nuevo Pacto Verde, de descarbonizar la economía. Hemos pasado a focalizarnos en las nuevas amenazas globales emergentes vinculadas a los riesgos bélicos que acontecen en el mundo y que vienen también siendo muy importantes en Europa, y con el auge de extremismos políticos que también están acabando con las agendas verdes y que están postulando incluso la vuelta a los modelos de producción de hidrocarburos que contaminan el medio ambiente. Creo que vivimos un cambio, una mudanza política hacia extremismos negacionistas del cambio climático que supone un reto para poder mantener con firmeza la necesidad de continuar avanzando en las agendas verdes de descarbonización de nuestras economías. Insisto, pasamos del optimismo de París de 2015 a una especie de regresión que personalmente a mí me preocupa mucho. Para a gente finalizar, Pablo, dentro desse contexto, né, que você apontou aí, é claro que as camadas mais necessitadas, digamos assim, né, que têm menos poder aquisitivo, enfim, as pessoas mais pobres, elas tendem a sofrer mais com essas mudanças climáticas, essas mudanças políticas que a gente está vendo, né, desse radicalismo e também o abandono dessa agenda verde, né, na maioria desses países, né, e um dos mais importantes também, os Estados Unidos é um exemplo disso, saindo de vários a palavra certa dos acordos, exatamente, saindo desses acordos, né, enfim, os países mais pobres, eles tendem a sofrer muito mais do que os países más ricos, ¿no? Que son los que acaban decidiendo todo, ¿no? Yo creo, además, cuando fuimos a las comunidades pesqueras donde moran apenas 15 familias en el litoral amazónico, el primer mensaje que yo envié a mi familia en España, en el momento en el que vi los desafíos que enfrentan las comunidades pesqueras ante la subida del nivel del mar, fue: el negacionismo climático es un privilegio de los países desarrollados y sobre todo de los ciudadanos urbanos. Esas comunidades enfrentan el riesgo real de que desaparezca su modo de vida. Creo que el negacionismo es una actitud urbanita que solo los países desarrollados pueden permitirse el lujo de defender. Porque cuando uno aterriza a las realidades más desfavorecidas, más vulnerables, a países con problemas de marginalidad y pobreza, uno se da cuenta de que las mudanzas climáticas ponen en juego la totalidad de los modelos de desarrollo regional. Es la posibilidad de que sus modos de vida tradicionales desaparezcan. Y verlo en primera mano en las comunidades del litoral amazónico, cómo están intentando retranquear las playas para evitar el avance y la subida del nivel del mar, verlo de primera mano, creo que es una experiencia que cualquier negacionista debería tener para darse cuenta de que este problema es serio y afecta mucho más a las comunidades pobres y vulnerables.
Acabamos de conversar aqui com Pablo Asnar Crespo, que é do Departamento de Sociologia 1 e pesquisador do Instituto Universitário de Ciências da Água e do Meio Ambiente da Universidade de Alicante, Espanha. Está aqui passando essa semana com a gente aqui na Universidade Federal do Maranhão, onde realiza curso Ferramentas para avaliar e aprimorar a viabilidade e o impacto social de projetos de desenvolvimento. Pablo, muito obrigado pelas suas informações, pela sua presença, que essa presença ela continue, né, esse intercâmbio também lá na Espanha, aqui no Brasil, continue para justamente trazer benefícios, né, e claro, chamando a atenção sempre para a necessidade de cuidados, né, com o meio ambiente, claro, a água, o meio ambiente de uma maneira geral. Muito obrigado. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. Esse é o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Janaíne Serra com a gente aqui. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, trazendo roteiro cultural e comentário esportivo. Agora tem sessão das 8 com o especial delas, né? Sessão delas, só vozes femininas aqui na Rádio Universidade. Antes tem Rádio Ciência e muito mais. Até amanhã. YC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08.